dependência emocional, né? Que você acaba se perdendo no meio desse processo, dessas relações. Vamos falar aí como que a gente pode identificar, quais as consequências, como superar, onde tem origem disso tudo. Não Sim. é isso, Uhum. Micheline? Isso. A dependência emocional, né? Ela tem várias causas, né? Pode ser desencadeada por vários fatores vivenciados geralmente na infância, né? De acordo com a forma como as relações elas foram construídas nessa infância. E cada um vai desdobrar, né, essa dependência para uma determinada pessoa, vai direcionar. Então, alguns são dependentes emocionalmente dos pais, outros são dependentes emocionalmente dos irmãos, outros dos filhos e muitos do cônjuge, né? Então, a gente vê muito aí nas relações de casal os conflitos aparecerem por conta justamente de que uma das partes tem essa característica dessa dependência emocional. Então, Cris, eu trouxe aqui só um texto, né, para a gente começar a esse bate-papo de hoje, que eu achei muito interessante porque é um texto antigo de uma história infantil, né, dita como infantil. E ele diz o seguinte: Amas-me? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. Vês, retorquiu o coelho. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por esta razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, por incompreensão ou por conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis de sabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, eu fiz um pacto comigo mesmo, Alice. Evitarei amar-te até aprenderes a amar a ti mesma. Ou Nossa, que seja, lindo! é, é, tudo que a gente lê sobre dependência emocional inicia pelo primeiro ponto de partida. Ela é causada porque o dependente emocional, ele não tem a segurança em si mesmo. Ele se sente Uhum. inseguro, ele se sente amedrontado, não se sente capaz ou suficiente, né? Então, isso é visível aos outros. E aí as relações disfuncionais começam. Ora, Exatamente. porque a pessoa identifica isso em você e aproveita-se disso porque ela tem uma outra disfunção emocional que precisa ser alguém que ter alguém sob o seu jugo, sob o seu controle, ou porque você é tão fragilizado, tão carente, tão dependente que você sufoca aquela pessoa dentro dessa relação e a pessoa fica sem saída. Porque sim, gente, muitas vezes a pessoa que está naquela relação com uma pessoa que tem o distúrbio da disfunção emocional, nem sempre essa pessoa quer estar naquela relação, mas ela foi tão sufocada por aquilo e a pessoa coloca sobre ela uma responsabilidade tão grande sobre da sua própria felicidade, da sua vida, que essa pessoa não sabe como sair dali. Ela acaba se ficando como um refém mesmo. A gente olha Uhum. muito pelo lado contrário, né? O manipulador em cima da vítima. Mas existe também esse lado, onde a pessoa é manipulada por esse dependente emocional. Nessa Não é relação, isso, Cris? geralmente tem o que é passivo, né? Que para ele muitas vezes Uhum, também isso é cômodo, é tranquilo, sim, porque aí eu não tenho que tomar decisão, eu não tenho que me movimentar,
me autorresponsabilizar pela minha própria vida, e aí eu jogo para o outro. E tem o controlador, que já tem também uma questão nata dentro dele, que o controlar a vida do outro para ele também é um lugar para ele agradável, né? Sim, sim. E Uhum. aproveitando essa que você falou, essa deixa que você está falando aí, que o dependente emocional, ele não consegue fazer nada sozinho, depende do outro para tudo. Geralmente são pessoas ciumentas, que controlam um ciúme exagerado, né? Aí entra o controlador, que controla o celular, que controla as redes sociais, que controla tudo. Não consegue não consegue tomar decisões, depende do outro até para tomar decisões da própria vida, seja um Sim. curso, um projeto, um estudo. Sente um vazio emocional muito grande, que ele não consegue compreender que vazio é aquele porque ele busca no outro algo para preencher a si mesmo, e isso não consegue, ele não consegue isso, né? Uhum. Tem um sentimento de frustração muito grande, ele não dá conta das frustrações do dia a dia, dos desafios dos dia a dia. O medo da solidão, que é uma recorrente na vida das pessoas que estão dependentes, que pelo fato de estar se sentindo em solidão, ele busca no outro o tempo todo para preencher isso daí, mas ele, no caso aí do medo da solidão, ele não dá conta de ficar bem com ele mesmo, que nós vamos estar falando que É. isso daí, que é uma das formas que ele tem para buscar se encontrar, como superar isso. Não consegue dizer não, nunca consegue dizer não, então acata sempre as decisões do outro ou dos outros que estão ao redor dele, né? Que aí entra a questão da submissão. Então a gente vem falando aí que isso tudo são sinais. Se você percebeu algum desses sinais, se você se sente assim, se as suas emoções, os seus sentimentos estão sendo permeados por algum desses sinais, pode ser que você seja uma pessoa dependente emocional. E depois eu quero falar um pouquinho sobre o codependente emocional. Não é isso, Michele? Uhum. Sim. Então, a dependência emocional, ela está listada entre um dos 10 transtornos, né, de personalidade. Nós temos vários transtornos de personalidade que são estudados hoje, e dentro dos 10 principais, né, porque são vários, a dependência emocional, ele é listado entre esses 10, né? E fala-se que essa pessoa, como a Cris falou, tem essa dificuldade de tomar decisões, e essa pessoa ela não tem o menor problema em deixar a responsabilidade da vida dela sobre o jugo de outra pessoa. Então, quem é que faz isso, gente? Quem é que tem a vida sendo sob responsabilidade de outra pessoa? É a criança, né? Então, é a criança que geralmente tem esses pais que deveriam estar ali nesse lugar de protetores, né, de pessoas que são responsáveis por essa educação, por esse conduzir dessa criança. E é lá onde essas relações são quebradas e essa criança, ela perde a referência de confiança. Então, se eu não confio que quem é maior do que eu, que são meus pais, eu não consigo confiar essas pessoas não me deram segurança e nem a confiança de que elas podem me proteger, então eu também não sei me proteger sozinha. E aí muita gente já pensa logo assim, o pai abandona, são os pais que são violentos, os pais ausentes. Mas tem uma outra questão que está muito comum hoje em dia, que são os pais superprotetores, né? Porque aqueles pais que não dão autonomia para essa criança de pensar, de reagir, querem proteger essa criança de todos os males, né, da vida. Então, isso também é um mecanismo que gera na criança essa fragilidade e que, Da a depender dependência. essa fragilidade e que ao longo da vida pode gerar a dependência, porque a gente sempre fala assim, gente, toda criança que passa por isso, não. Isso é um mecanismo pré-programante. Aí as outras experiências que ela vai ter ao longo da vida é que vão reafirmar qual personalidade ela vai assumir dentro da vida. Então, até os 7 anos, que é o primeiro setênio, essa criança ela vai ter experiências. Então, se ela é uma criança que foi criada num ambiente, por exemplo, né, um super protetor,
onde ela não conseguiu, os pais não deixam fazer nada, são extremamente ali é, podadas, né, de desenvolver determinadas habilidades, inclusive emocionais. E aí, de repente, lá na frente, antes dos 7 anos, os pais se separam, por exemplo, e aí um pai vai morar fora da cidade, fica longe, essa criança perde a referência de confiança. Então, eu não confio em mim porque minha mãe disse que eu não posso fazer isso que é perigoso, eu não posso fazer aquilo porque é perigoso, eu não posso fazer isso porque adoece, eu não posso fazer aquilo porque adoece. Aí agora meus pais se separam e eu não consigo. Aí eu não tenho mais os dois aqui o tempo todo em cima de mim. Então, em quem eu vou confiar? Eu preciso encontrar outra pessoa para depositar a minha vida, depositar a responsabilidade sobre mim, porque eu não posso me responsabilizar sobre mim mesma. E assim também vai as outras pessoas que são abandonadas, né? Porque não tem em quem confiar e também não se sente confiante em si mesmo. Então, as experiências que vão sendo geradas a partir daí é que vão dizer, né? Vão ditar como realmente essa pessoa vai conduzir essa formação dessa personalidade. Por isso que a gente está falando aqui em transtornos de personalidade. Hoje a gente escolheu a dependência emocional para falar, porque é algo que está sendo extremamente gerando, né, muitos conflitos de relacionamento de casal. A violência doméstica vem muitas vezes por conta dessas questões, né? E outras questões que a gente vai abordar ao longo da live, não é isso, Cris? Isso. E aproveitando aí, você está falando dessas questões da infância, né? Da superproteção, que não deixa a criança ter as escolhas, ter as frustrações dela, porque os pais querem proteger tanto, e a criança não passa por frustração. Então, quando chega na fase adulta, ela pode se tornar, né? Porque não é para todo mundo, né? Como você já salientou bem, ela pode se tornar uma pessoa dependente. Mas aproveitando esse gancho aí, vou falar um pouquinho sobre a questão da codependência. Porque a codependência ela é uma via de duas mãos, né? É as duas pessoas dependentes umas da outra. Mas por que que gerou essa codependência? Essa pessoa que se tornou um dependente do outro foi uma pessoa que desejava, como você falou aí, desejava o olhar da mãe, desejava o afeto da mãe, desejava ser nutrido por esta mãe, e ele não foi. E aí, nesse sentido, ele acaba criando dentro dele uma formação de uma pessoa que eu tenho que ajudar o outro. Eu tenho que ajudar esta família. Eu tenho que me ajudar. E aí, para mim poder fazer isso pelo outro, eu me torno o salvador dessa família. Porque esta mãe, no processo de não olhar, no processo de não nutrir, por ela estar preocupada. Porque ela estava preocupada e não pôde ter esse olhar para o filho. E ela estava preocupada com o quê? Ela estava preocupada com o pai, um pai ausente, um pai que não estava presente, um pai que não estava auxiliando, ou um pai que maltratava, um pai que humilhava, um pai que ofendia. Porque, igual a gente já falou em outras lives, da questão da importância da questão da gestação, que o bebê ele absorve todas as emoções e sentimentos do pai, da mãe, de tudo ao entorno do que estava acontecendo, que muitas causas da dependência, igual nós falamos na última live dos vícios, né? E aí ele absorve tudo isso e já traz tudo isso dentro dele, nessa formação desse bebê, nessas células impregnadas de sentimentos e emoções. Então, neste caso aí, ele quer ser o salvador dessa família. Então, ele se torna a solução familiar. E aí, por ser a solução, ele quer ser a solução da família por entorno. Aí eu estou falando do dependente, igual você já falou aí, que nós temos vários tipos de dependente emocional, né? Tem o familiar, tem o afetivo. Então, eu estou falando no caso do familiar. Então, Sim. ele vai se tornar, no termo codependente, o salvador dessa família. E aí, vamos dar um exemplo aqui, se ele tem um irmão que é um dependente químico, por exemplo, então ele quer salvar essa família auxiliar esse irmão, que é um dependente, e o codependente, o que ele faz? Ele abre mão da própria vida. Ele abre mão de viver os sonhos dele, das realizações dele, para auxiliar essa família. Então ele se torna dependente dessa família e essa família se torna dependente dele. E aí
ele virou um codependente. E muitas vezes a gente faz isso nas nossas relações de marido e mulher também. Sim. Por quê? Porque você deixa de viver a tua vida e vive a vida do teu parceiro. Você já não sabe mais, eu falo muito que você se divorcia de você. E aí você se divorcia de você e você não tem uma vida sua mais. Quantos relacionamentos, quantos clientes que eu tenho atendido, quantas mulheres, principalmente, que eu tenho atendido, que você pergunta qual é o teu sonho, qual é o teu desejo, e elas não sabem mais. Elas se perderam no meio do relacionamento. Elas não dão conta nem de fazer um passeio sozinhas mais, porque elas dependem do parceiro para fazer tudo. Elas não sabem qual é o hobby que elas têm, o que elas gostam, o que seria, que viagem que eu gostaria de fazer, qual é o teu sonho. Não tenho mais, porque eu vivo tanto a vida do meu parceiro, me tornei tão dependente dele, que eu não sei mais viver a minha vida. Eu tenho medo. Medo da Uhum. solidão, medo de errar, medo de não agradar mais. Eu não sei Ô, dizer Cris, não para o outro mais, não é isso, Michele? isso, e assim, tem essa questão do relacionamento de casal, né? Porque a gente atende muito essas questões relacionadas ao relacionamento de casal. E uma dinâmica que eu percebo muito também nos meus atendimentos, como você falou da codependência dessa pessoa que dentro daquele ambiente familiar ele quer ser o salvador da família. Então é aquele irmão que tem que ganhar muito, tem que trabalhar muito, porque sempre vai ter um irmão que precisa mais, porque eu tenho que construir uma casa boa para meus pais, porque eu preciso dar uma mesada para os meus pais. Então, assim, eu atendo muita gente desse jeito. Eu atendo muita gente assim. A pessoa que, meus pais me abandonaram, meu tio que passou a me criar, então eu preciso trazer esse meu tio para dentro da minha casa ou manter financeiramente esses tios. Aí você pergunta assim, sim, mas esses tios, ou essa mãe, ou esse pai que você seus pais são aposentados? São. E seus pais a casa? Não, é porque eu queria dar uma casa melhor, sabe? Então, assim, eu me lembro que eu atendi uma família que teve esse padrão. A mãe falava o tempo todo que ela queria ganhar na loteria para poder dar casa para os filhos, porque os filhos moram dentro da casa dela. E uma das filhas trabalha igual a louca, porque acabei atendendo uma das filhas que teve síndrome de Burnout, por quê? Porque ela construiu primeiro uma casa para a mãe, que a mãe já morava numa casa própria, mas ela derrubou a casa da mãe, construiu uma casa melhor. E aí agora ela tá trabalhando que nem louca, tentando ver uma forma de comprar uma casa para ela, porque ela vai casar e ela que tem que comprar a casa que ela vai morar. Então você vê esse padrão da codependência, né, e dessa dependência exacerbada. Então é interessante porque a Associação de Saúde Mental, por exemplo, né, da América, define dependência emocional como uma condição emocional e comportamental, né, que afeta a capacidade do indivíduo de ter um relacionamento mutuamente saudável e satisfatório. Por isso, porque ele só consegue se relacionar com pessoas que ou estão também que também são dependentes, ou Isso. pessoas que estão no padrão do manipulador. Boa Uhum. noite, Roberto, eu acho o seu nome, né? Boa noite, que entrou aí agora. Então, assim, essa pessoa só consegue, ela tem essa dificuldade de encontrar um parceiro, porque ela não tem autonomia sobre sua própria vida, então ela sempre vai estar dependendo, né, dessa aprovação, como a gente já falou aqui anteriormente. E o grande passo para você conseguir, para a gente conseguir trabalhar, né, essas questões, é o reconhecimento. Então, como a Cris falou, que ela deu todos os fatores que levam a pessoa que trabalha, né, nesse padrão de personalidade da dependência emocional, ela desenvolve. Então, essa insegurança, esses medos de solidão, porque o medo da solidão é o medo de estar sozinho consigo mesma, porque eu não sou segura para mim mesma, eu não me sinto segura. Então, como que eu vou ficar sozinha? E a gente conhece muita gente que tem medo de ficar sozinha. Eu me lembro bem de uma pessoa que eu conheci que a filha falava assim para mim: minha mãe, quando eu era pequena, eu me lembro que minha mãe era assim, quando meu pai brigava com ela, tipo assim, por qualquer besteira, se meu pai chegasse em casa e o almoço não tivesse pronto, ela desmaiava. Aí ela ficava com medo de meu pai largar ela, porque às vezes ela não dava conta de tanto filho. E aí
Essa mulher, gente, ela desenvolveu o que na vida física dela? Uma deficiência nas pernas, porque aí ela não podia caminhar, aí os filhos tinham que levá-la para todos os lugares. Percebem como que o corpo da gente vai criando Reagindo. mecanismos, né? Reagindo. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar um problema físico, a gente chega numa questão dessa. E a pessoa tá lá no emocional. Então, a gente tem essas feridas, né? Quais são as feridas emocionais que essa criança geralmente vivenciou? A ferida do abandono, o sentimento de rejeição que a gente fala sempre, né? Nem sempre a criança precisa ser abandonada ou rejeitada. Ela se sentir por algum momento nesse lugar de abandono e rejeição é uma ferida que é gerada nela. Ah, mas meus pais me criaram. Aí quando você vai lá, há uma viagem que deixou na casa do avô, que você queria ir junto, né? Um dia que não lhe levou para algum lugar. Então, todas essas feridas, né, são geradas aí. E aí você vem com esse trauma que paralisa, esse trauma que é o momento que você bloqueou a alguma emoção. E qual é a emoção que você bloqueia? A autoconfiança. Uhum. O E quando Norberto, você não. inclusive, está falando aí, Micheline, você viu? O corpo reage à mente. Sim, o corpo E é o que a reage à gente mente. E trabalha. é isso que a gente trabalha, Norberto. Então, assim, o nosso trabalho, né, terapêutico, ele é trabalhar, além das crenças limitantes, Roberto, a gente entra também na origem desse bloqueio, na origem desse trauma, né? Então, as crenças limitantes, elas são o que faz com que o trauma ele se enraize e Uhum. gere os padrões de repetição, que a gente chama de ciclos memorizados celulares. Então, você tem um momento, como eu falei, um pré-programante, né? E aí as experiências da vida vão levando para a reafirmação de que aquilo é uma verdade para aquela pessoa, para aquela criança. Então, poxa, eu me senti rejeitada e outros acontecimentos foram me reafirmando que eu sou digna de ser rejeitada, vamos dizer mais ou menos assim que a criança trabalha. Qualquer um pode me rejeitar, qualquer um pode me abandonar. Se meus pais me abandonaram, qualquer um pode. Então, para que a pessoa não me abandone, eu jogo a responsabilidade da minha vida sobre ela, ou eu sou ciumenta em excesso, né? Uhum. Ou eu Insegura. deixo que ela me manipule, eu faço tudo para agradar, eu fico nesse lugar de agradar, 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 porque eu não quero que ninguém mais me rejeite, então eu tenho que agradar, agradar, agradar o tempo inteiro, né? E as crenças, realmente, crenças a gente nem sabe que tem, mas a gente depois aí a gente começa a perceber o tanto de crença que vão sendo colocadas assim para nós, né? E a gente trabalha sempre com a mobilização desse trauma inicial. Qual foi o momento? Então, com o método do Procure Cicatriz, a gente data o momento em que foi gerado esse momento pré-programante. Né, Cris? A gente chega no Exatamente. momento pré-programante e para a gente chegar lá, a gente precisa trilhar essa história, trilhar esse conflito, essa queixa. Então, qual é a queixa que chega pra gente? Um relacionamento de casal disfuncional. A queixa Uhum. que chega pra gente é uma síndrome de Burnout. E você vai tentar entender por que essa pessoa precisou trabalhar até a estafa mental, né? Ele colocou, nossa, é verdade, não vale a pena agradar ninguém, só agrade a você. Ou essa semana, acho que porque a gente ia fazer a live hoje, né? Inclusive, esse texto de Alice foi um texto que eu já tinha separado há um tempo para fazer uma publicação, eu acabei não fazendo. E, e essa semana parece que tudo que eu lia falava sobre amor próprio e você ser a sua prioridade na vida. E por que Uhum. a gente não é a prioridade na nossa vida? Porque a gente aprendeu lá atrás que a gente tem que agradar alguém e esse alguém era alguém que geralmente estava numa disfunção. Porque uma outra questão que os psicólogos, né, já vem muito tempo da psicologia dizendo é o seguinte, que a raiz na criação de um indivíduo com a dependência emocional está na infância, em casos em que os pais são ou narcisistas ou deprimidos, né? Então, faz com que essa criança desenvolva uma necessidade extra por esses pais. E aí, Uhum. essa criança cria um intuito de sempre oferecer algo para esses pais, que torna-se o propósito de vida deles, porque ele quer o reconhecimento desses pais.
E, Então, a infância é isso, a criança, ela sempre busca esse reconhecimento, essa validação desses pais. E aí não adianta a gente falar, hoje em dia fala-se muito do narcisismo, né, do narcisista, mas a gente tem que ter muito cuidado, a gente não trabalha com rótulos, a gente trouxe aqui a dependência porque ela perpassa por vários locais, né, de disfunção, de criação de trauma. Mas assim, fala-se muito de narcisismo, mas a gente tem que pensar que o narcisista, ele também ele também tem uma ferida ativa. Só que a gente não vai, se a gente está tratando dependente, a gente tem que olhar pro dependente, né? E se ele está sendo subjugado por um narcisista, a gente precisa fazer ele entender que ele não precisa mais estar nesse lugar de subjugação. E se ele uhum, também está nesse lugar de ter que agradar alguém que veio antes deprimido, né? Então a gente também precisa fazer ele entender, olha, aconteceu, passou, agora a vida é pra frente. Cris também Cris é consteladora, eu não sou consteladora, mas trabalho com a abordagem sistêmica. Ainda não sou consteladora, mas eu tô me coçando aí para ir para constelação já. você vai É amar. muito bom. Eu constelo, né? Faço parte de um grupo de constelação, mas não fiz o curso, a formação. Mas assim, gente, a Cris pode falar melhor do que eu sobre isso, mas assim, na constelação, né, na abordagem sistêmica que a gente fala, toda criança, todo adulto que vive nesse padrão de ter que agradar aos pais, ter que fazer pelos pais, ter que fazer pelos irmãos, ele está num padrão onde ele está de costas para a vida. E quando você vira de costas para a vida, você abre-se para a morte. A morte não é só a morte física, é a morte dos seus sentimentos, a morte das suas emoções, a morte da sua personalidade, né? Então você Exatamente acaba perdendo a sua identidade enquanto ser humano. E aí, quando você não tem identidade, qualquer um pode fazer essa identidade do jeito que ela quiser. E aí o conto de Alice no País das Maravilhas, ele é muito interessante porque ele é sobre essa perda da identidade. Porque é aquela velha história que ela indaga ao coelho: qual caminho eu devo seguir? E ele fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe quem você é, qualquer pessoa pode dizer quem você é. Ou fazer o que você, né? Fazer por ela o que você deveria fazer por Uhum, você, né? Porque isso é muito isso. importante. Uma questão importante também, eu vejo hoje, é que as famílias, né? A gente está falando da superproteção, falando dessa, ou não da proteção, que a gente está falando como que o MPC trilha o caminho do conflito para a gente chegar à raiz emocional, dessa dependência emocional da pessoa, né? E a partir Uhum, daí nós vamos fazer um trabalho todo dentro do MPC da ressignificação dessas vivências que a pessoa teve. Os pais hoje também não deixam as crianças irem em busca daquilo que elas desejam, que elas trilhar a jornada delas. Eu estava estudando e a gente vê os pais, não sei se você já ouviu esse termo que chama os pais saturnos, né? Que são os pais uhum, saturnos, né? Aquele pai que compete com o filho, não quer deixar que o filho vá à luta, então ele traz o filho para a vivência dele, o filho já na fase adulta, então ele cria uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ele cria uma empresa e põe o filho para trabalhar para ele. Então, eu colocando meu filho para trabalhar comigo, do meu jeito, do meu modo, então, de uma certa forma, eu boicoto esse filho também para que ele vá para o mundo. Eu não permito que ele uhum, vá para o mundo, então ele vive comigo. Então, isso é um complicador da mesma forma que nós temos as mães Afrodite, né, que são mães também, e muitas delas também que competem com as próprias filhas, impedem também que essas filhas também vá para o mundo, ou na via da contramão. Então, os pais hoje também não deixam esses filhos viverem essas experiências da qual nós já falamos, das frustrações, das consequências das próprias escolhas. Eles não amadurecem. Quantos filhos que a gente vê hoje, pessoas adultas, vivendo com os pais aos 40, aos 35 anos, que não tem a casa própria, tem um emprego, mas não consegue desvincular, é uma dependência emocional
dos pais muito Uhum. grande. Antigamente se jogava no mundo. E hoje não se Isso. deixa ir para o mundo. Não. A Marisa, que é terapeuta em PC também, beijo Marisa, ela colocou: é verdade, a gente quer proteger demais e isso tira a força da vida para o filho. Pode continuar, Cris. Exatamente isso. Então, que, que, que sociedade que a gente está formando hoje? Eu sou professora, pedagoga, e eu vejo as crianças, elas não aceitam frustrações, a raiva, quando você chama atenção, quando você impõe um limite. Quantas mães que eu vejo lá, que a gente chama para conversar, para dialogar, e os filhos mandam nelas, eles impõem até na postura. Eu fico imaginando que adulto que nós estamos formando para a sociedade de amanhã, daqui 10 anos. Eu fico imaginando, não há, eu não vou falar que hoje é o bater, mas é ensinar o limite, até onde você vai ensinar a Uhum. responsabilidade, a autonomia. Que sociedade nós vamos ter? Que dependência é essa que vai ser dessas gerações que estão vindo? Porque a gente sabe que hoje nós temos uma grande maioria, que eu atendo os pacientes, a Micheline também atende, na contramão disso que está sendo formado hoje, porque nós fomos boicotados, rejeitados, abandonados de certa forma, tivemos que superar tudo isso e nos tornarmos autônomos na fase adulta. Mas e esses que estão vindo? Como que eles vão aprender isso? Porque eles não sabem escolher, porque eles se tornaram dependentes dos pais. Porque nós fomos diferentes. Olha só para você ver como é que é o viés. Nós saímos da não proteção, viver o mundo, criar os irmãos, educar e tudo, para ir para a contramão dos pais darem tudo. Como que vai ser Uhum. isso? Que é uma pergunta que a gente faz. Onde está a linha que é a linha tênue de uma relação saudável, de uma criação saudável para uma criação que não era saudável? Então, como Isso. superar tudo isso hoje? O que eu devo fazer? Muitos pais devem se perguntar hoje. Então, como educar o meu filho hoje para que não seja um dependente emocional no futuro? Qual que é a Uhum. criação? Então, hoje ter limite. Eu não posso ir tanto ao céu e tanto à lua, eu não posso super proteger e também desproteger. Dar um limite. Eu posso bater ou não posso bater? Como que é isso hoje na vida? A Micheline tem uma criança pequena hoje em casa, porque hoje eu não tenho uma criança pequena mais em casa. Então, talvez a Micheline tenha até mais propriedade para dizer isso, porque eu vejo isso de um outro viés, de uma professora, de uma coordenação na qual eu trabalho, que eu atendo famílias, e eu fico olhando aquelas crianças sem limite, birrando, que não pode encostar o dedo, não pode fazer isso. Hoje, tarde mesmo, eu estava com uma professora que levou o filho pequenininho de 3 aninhos, e ela falando, não aceita o biscoito, porque ele tem que aprender a compartilhar, ele tem que aprender que não é só ele no mundo. Então, qual é o limite? Os meninos hoje que esperneiam no chão, que gritam, que batem a cabeça, e eu fico olhando aquilo, eu falei, meu Deus, como tratar isso? Como lidar com isso? Então, a Micheline, eu acho que ela tem talvez mais propriedade para falar, como que ela hoje educa o filho nessa sociedade, qual que é o limite imposto para que não seja uma criança dependente no futuro. É difícil. É difícil, gente, porque eu tenho um filho de 4 anos e meio e assim, a Marisa colocou nessa geração mimimi. Então, assim, a gente tem aí agora esses adolescentes que vieram de uma geração onde os filhos traumatizados, que são os nossos clientes hoje de 35 Isso, acima, 30 acima, né? isso. Criaram jovens super protegidos porque eles não queriam que seus filhos passassem pelas mesmas frustrações que eles passaram, não passassem pelos mesmos traumas. A gente fala assim, aí é aquela velha história do caminho do meio, tá? Porque então, tem aqueles posts que a gente vê que fala assim, na minha geração eu fui educado apanhando, não sei o que, respeitando os adultos, e o trauma que eu atingi foi a educação. Beleza. Mas isso teve um custo muito alto para muita gente. Então, não existia um caminho do meio, porque as surras não eram palmadas, né?
Uhum. Então, eu fui criada numa educação onde era surra mesmo. Eu via meus primos, meus pais, minha mãe não chegava a me bater. A gente apanhava por tudo. Eu me lembro que se eu tinha irmão, então se meu irmão aprontasse, apanhava os dois. Mas a minha mãe tinha um cuidado de sempre explicar por que a gente estava apanhando. Ela mesmo fala que com o meu irmão, que foi o primeiro, ela às vezes ela se arrepende porque no início ela era mais agressiva, né, nos castigos, nas surras mesmo. Mas depois que eu vim, então com os dois ela teve o cuidado de pelo menos explicar, você tá apanhando, mas você fez isso e isso tá errado. E eu me lembro que, nossa, era bainha de facão, né, que eu sou do interior, então sabe aquele negócio de bainha de facão, era vara de macieira, era o que aparecesse na frente. Beleza. Essa é uma parte. E a outra parte é essa questão da não permitir essa frustração, da superproteção. E é difícil encontrar o caminho do meio. Eu com meu filho, assim, meu filho faz muita birra, muita birra. E foi daí que eu entrei no mundo, assim, eu já vinha no processo de autoconhecimento, mas entrar mesmo a fundo para me tornar terapeuta, quando eu fiz o curso do MPC, eu fiz para mim, porque eu não entendia como que meu filho, por que meu filho fazia tanta birra. Mas precisou eu entrar nesse mundo da terapia para eu entender que os meus traumas de infância, ele sente. E que a minha gestação, que foi uma gestação solo, gente. Eu tive uma gestação solo. Porque assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu descobri a gravidez. Tinha 30 dias que eu tinha finalizado o relacionamento com o pai do meu filho. 30 dias depois eu descobri a gravidez. E eu não quis retornar ao relacionamento. Se não deu certo, não deu certo e acabou. Então, eu moro numa cidade onde eu não conhecia por pouquíssimas pessoas. Eu não tenho familiar onde eu moro. Então, eu passei minha gravidez inteira sozinha. Trabalhava 3 turnos. E meu filho passou por tudo isso, por todos os meus medos, por todas as minhas angústias, por todas as críticas que eu sofria, os maldizeres, porque tudo isso afeta a gente sim, porque as pessoas julgam muito a gente por estar passando por esse processo. Então, meu filho sofreu tudo isso durante a minha gravidez. E aí eu não conseguia entender porque meu filho não dormia. Meu filho tinha pesadelos e durante o dia meu filho birrava por tudo e ainda birra em alguns momentos, né? Então, é um caminho do meio que é muito difícil se você não tem uma ajuda profissional. Então, eu precisei eu fiz o curso do MPC e lá dentro eu entendi. Boa noite, Mirtes. Boa E lá noite, dentro eu entendi boa parte e tive ajuda profissional nesse início, né, nesse processo. Foi muito difícil para mim. E eu vejo os pais que são dos colegas do meu filho na escola. As grandes angústias, porque é muito difícil encontrar um caminho do meio. Por isso que hoje a gente tem tanto educador parental. Olha só o termo, a Cris é pedagoga. Antigamente só se falava em pedagogia, ensinar, ler, escrever e tudo mais. E hoje em dia não. Hoje em dia você tem educador parental, uma pessoa que vai sentar com você e lhe ensinar como é que você vai ser pai e mãe. E ali dentro vocês vão encontrar um caminho, né, para seguir a sua trajetória dentro da sua maternidade, dentro da sua paternidade, dentro daquilo que é possível dentro da sua cultura, como o Norberto colocou, né? Não é só crenças familiares limitantes, Norberto. A gente tem também a cultura do lugar onde a gente vive. Então, cada pessoa está inserida em um ambiente onde a cultura é diferente. A Cris mora em Belo Horizonte, uma criança criada em Belo Horizonte. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Uma criança criada em Belo Horizonte é totalmente diferente de uma criança criada em Ibicoara, onde eu moro. Eu moro numa cidade que as crianças andam na rua. Eu moro na rua que é principal para 2 escolas de educação infantil e ensino médio. E as crianças de 7, 8 anos de idade estão aqui na rua, para cima e para baixo. Criança de 5, 6 anos vai ali comprar um pão para a mãe. É diferente de você estar em Belo Horizonte, São Paulo, em outro lugar. Então tem a cultura também do lugar onde se vive, que também você tem que adequar a determinadas situações. E tudo isso faz parte da formação da personalidade. E tem uma questão interessante também na questão da educação, que eu gostaria de pontuar, é o seguinte, que tem muito isso também.
Hoje fala-se em propósito de vida, missão de vida. E aí a gente tem muito, pelo menos na minha fase, quando foi o boom dos vestibulares, assim, essa questão da faculdade, um acesso um pouco mais facilitado. Na minha época ainda não existia nem mais um pouco depois, mas antes do Enem existir, as faculdades eram muito escassas e o acesso era muito difícil. Então existia essa questão do status. E eu atendo muita gente que fala assim, meus pais perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falo assim, arquiteto, jamais. Isso não sustenta família, isso não dá dinheiro, isso não dá status. Você só pode ser ou médico ou advogado. Ou a profissão do pai. Entende, gente? Então, assim, é isso. E eu conheço, eu falo mesmo, eu falo muito isso. Na minha região, por exemplo, é muito comum. Pessoas que nem passaram pela porta de uma escola. Ontem mesmo eu estava analisando aqui um empresário aqui da região, e eu falando com o meu companheiro, eu falei assim, olha só, eu conheço a vida desse homem, ele veio de uma zona rural a 30 quilômetros do município mais próximo. E ele hoje tem uma rede de supermercados na região. Olha para você ver. Então, assim, as pessoas têm muito essa história de doutrinar os filhos para fazer uma faculdade. Então, bota-se em escolas... porque tem que estudar em tal escola, porque tal escola prepara melhor para o vestibular. E aí ele quer fazer vestibular? Será que essa criança tem mesmo habilidade para trabalhar? Gente, uma criança de 16, uma adolescente de 16 anos tem que definir qual vai ser a vida dela profissional. Eu acho isso cruel. Eu tive a sorte de escolher meus pais nunca me obrigaram, eu só sabia assim, ó, a minha história com a faculdade. Era que fugindo um pouco da dependência, mas faz parte, porque isso cria também essa dependência. Eu me lembro que eu tinha uma única opção de fazer vestibular, em faculdade pública. Então, eu sabia que era difícil. Meus pais não teriam como me sustentar numa faculdade particular, porque não existia fiéis quando eu fiz faculdade. Não existia nem Enem e nem fiéis. Então, assim, o fiéis até existia, mas você tinha que dar um atestado de extrema pobreza para conseguir um fiéis. E o fiador, né? Que era o mais difícil. O fiador, que era o mais difícil. Então, assim, além do fiéis, eu tinha que me deslocar para outra cidade, então tinha um custo de morar fora e tudo mais. Então, eu sabia que eu tinha que escolher. E aí eu tive que selecionar a faculdade que fosse em uma cidade com custo de vida, que meu pai poderia arcar com esse custo de vida, e uma faculdade que fosse pública e um curso que eu gostasse. Aí veio a fisioterapia, encaixou perfeito em tudo isso, e graças a Deus eu fui muito feliz na minha escolha, porque eu sou apaixonada pela minha profissão até hoje. Estou no ramo da terapia porque a fisioterapia me mostrou que não é só o físico que a gente tem que tratar, a gente também precisa tratar o emocional. Então eu concilio as duas profissões, porque eu sou apaixonada pelas duas. Mas muita gente... Não, aí muita gente era obrigada a fazer o curso X ou Y porque o pai queria, porque a mãe queria. Enfim, é daí que começa o processo. Exatamente. Eu não tenho autonomia, eu não tenho minha identidade. Aí eu vou fazer aquela faculdade porque meu pai e minha mãe querem. E aí eu sou infeliz no trabalho. Eu ganho muito dinheiro, mas o dinheiro vai embora. Aí eu encontro um relacionamento com uma pessoa que vai me manipular o tempo todo, porque eu fui manipulado pelos meus pais, eu posso ser manipulado por qualquer um. Eu tô com uma paciente assim, Micheline, desse jeito. Ela tá sofrendo, ela tem dores de estômago, dores de garganta, ansiedade, crise do pânico, e ela tem uma questão que é um dos sinais que a gente falou aqui, que é muito importante, que é o medo de errar. Houve muita cobrança por parte da mãe. Perfeccionismo. Então ela tem muito medo de errar, e aí ela começou a fazer a faculdade que ela achou que seria boa, só que no meio do caminho ela não gostou, mas era uma faculdade federal e ela não pôde abrir mão da faculdade federal porque a mãe falou que era uma faculdade federal e ela tinha que terminar a faculdade federal. Porque a cultura nossa nos tempos passados era fazer faculdade, que a faculdade era o caminho para você prosperar na vida, para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida boa, para dar condições para os seus filhos no futuro.
E ela hoje passa mal e muito mal. Nós começamos agora a terapia, fazendo todo um trabalho, e aí a gente foi olhar essa dependência emocional também, que é muito grande, e aí a gente está trabalhando tudo isso, mas é importante salientar como que isso interfere, impacta no emocional da pessoa. Porque se você também tira a liberdade de escolha dessa pessoa, e ela queria fazer o Uhum. quê? Moda. Olha a diferença. Entende? Então, é muito sério isso. A imposição dos pais, nós estamos falando aqui hoje muito a questão dos pais, porque os pais, querendo ou não, eles impactam na vida das crianças, Uhum. positivamente ou negativamente. E isso, gente, a formação dessa criança leva para a vida inteira e leva para a vida adulta, e nós trabalhamos com adulto, com crianças feridas nela. Elas são adultas de corpo, mas emocionalmente crianças que trazem as dores, os traumas, os conflitos da infância para essa fase adulta. E eu acho bom que, Micheline, também a gente ainda tem os nossos clientes, nossos pacientes, que ainda buscam essa ajuda. E os que não buscam? Que estão aí Uhum. batendo a cabeça, sofrendo e que nada dá certo, igual a Micheline falou, o dinheiro entra, vai pelo ralo, a vida não está realizado profissionalmente, surtando, porque a gente vê casos de pessoas surtando emocionalmente e elas nem sabem o que está acontecendo e de repente a vida vira de cabeça para baixo, e aí quanto Aí mais vira coisas ruins destino, vira acontecem, sorte. é, exatamente, não é o destino virou sorte, foi as escolhas. E às vezes, muitas vezes, o que ela sofreu na infância e ela carrega até hoje, ela nem sabe que aquilo está direcionando a vida dela hoje na fase adulta. Então, gente, é muito sério isso, né, Micheline? Sim. E outro padrão também que a gente vê muito, né? É aquela criança que foi criada para ajudar, né? Eu sou a irmã mais velha, então eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que agradar os meus pais, satisfazer a família, ou às vezes eu sou aqui, eu crio aquele senso de responsabilidade para poder agradar, 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 cuidar, e entra no lugar da servidão, né? Então, quando eu entro no lugar da servidão, gente, eu tenho que ser útil. E aí as pessoas Uhum. só aproximam-se de mim por minha utilidade. Eu me lembro que tem um texto muito bonito, um vídeo muito bonito de Padre Fábio de Mello até falando sobre essa questão da utilidade, que as pessoas só se aproximam umas das outras, né, pela utilidade. E aí, quando eu entro nesse lugar de ser útil, de servidão, eu tenho dificuldade de receber, De ser né? boazinha, a Eu tenho síndrome a da síndrome da boazinha. boazinha. E aí eu tenho dificuldade de receber. Mas eu quero receber também. Então eu sirvo cada vez mais na esperança de receber algo. E eu nunca vou receber nada. Porque eu estou no lugar da servidão. E isso gera um sofrimento, uma angústia, uma ansiedade, um estresse, uma sobrecarga muito grande. E essa Não, pessoa Micheline, e também quando recebe, aproveitando só um minutinho, e quando é recebe, ela não se sente merecedora. Aí ela rejeita. isso, aí entra na rejeição. Porque é aquela pessoa que você fala assim, nossa, você tá bonita hoje, ai, você acha? Ai, sua blusa é linda. Ah, comprei ali na moda. Tipo assim, ela desmerece, ela tenta diminuir aquilo que ela é, né? Então ela começa a entrar nesse padrão aí do não merecimento. Ela não se acha merecedora. E ela, por querer ser sempre a boazinha, ela também entra num padrão de eu não posso pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda, eu vou demonstrar fraqueza. E eu não posso ser fraca, porque se eu sou fraca, eu perco a minha utilidade dentro desse ambiente, desse lugar que eu criei. Gente, isso é no trabalho, você vê aquele povo que puxa saco, puxa saco, puxa saco, porque ele só sabe fazer aquilo. Ou então aquela pessoa que toma porrada, que é o que recebe o menor salário, mas dá conta do serviço de 30 pessoas. Eu trabalhava com uma pessoa assim, eu ficava incomodada com aquela menina. Eu cheguei num serviço que a menina dava conta do trabalho de 30 pessoas. E aí, boa noite, Ju. Vai ficar assim, vai ficar salvo no perfil da Cris, Ju. Vai ficar salvo assim. Depois eu vou baixar também pro meu, que agora eu aprendi a baixar a live. Ah, então depois você Depois me eu te fala. ensino, Cris. Aí, essa moça, ela dava conta do serviço de 30 pessoas. E aí eu me lembro que ela trabalhava, eu trabalhava na vigilância epidemiológica, ela trabalhava no setor de digitação.
Aí um dia ela virou pra mim e falou assim, eu nunca tirei, eu conversando tal, e as outras tiravam férias e ela dava conta do serviço das outras. E aí um dia eu perguntei pra ela, e você tira férias quando? Ela falou, eu nunca tirei férias, não. Ah, não, ela vai me perguntar assim, ela veio com um cronogramazinho todo certinho, falar assim, olha, minhas férias são 30 dias, mas eu venho trabalhar dia tal, dia tal, dia tal, dia tal e dia tal. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque nesses dias aqui é o dia que eu tenho que enviar os arquivos para o Ministério da Saúde, e aí eu não tenho outra pessoa que faz isso. Eu falei, por que não tem outra pessoa que faz isso? Ela falou assim, ué, porque só eu sei fazer. Aí eu, e você sabe fazer o serviço de todo mundo e ninguém sabe fazer o seu. Não, e se você adoecer, o que que acontece? Ah, eu fico vindo para ajudar, para fazer. Ela tinha 6 anos trabalhando nessa função. Nossa, Então, você vê, imagina, e essa menina tinha um padrão de sofrimento, ela se achava assim, sabe? A poeira, o resto, como diz o povo, né? O resto da poeira da última bolacha do pacote, ela era esse restinho lá do finalzinho do pacote. E aí eu comecei a perceber essas coisas. E quando eu estava estudando, eu vi isso muito, eu vi uma coisa muito interessante sobre isso. Que você é a utilidade, que você não pode pedir ajuda para você não demonstrar fraqueza, porque o seu desmerecimento, você com você mesmo é tão grande, que se eu pedir ajuda, eu vou estar sendo ruim, pior, e as pessoas podem não gostar de mim porque eu não tenho utilidade. E aí essas pessoas, gente, vão ser aqueles pais que esperam que seus filhos preencham esse vazio. exatamente. Imagina. E São aí, aqueles aproveitando o pais seu que gancho, fazem. Michele, aproveitando o seu gancho, Sim. quantos pais, e eu passei por essa situação esses dias atrás, é, já tem umas 3 pessoas já, que criam os filhos e são alerta, não cria o filho para o mundo, cria o filho para ele. Para si. E aí, quando o filho, na fase adulta, vai embora para um outro país, para um outro lugar, casa, a síndrome do ninho vazio. Isso é muito sério. Uhum. Pode Ou continuar. aquele filho que casa, que tem uma foto, né, que muita gente posta, que tem uma foto antiga, não sei se você já viu um post que tem isso. A noiva, o noivo e o noivo abraçado com a noiva e seguro na mão da mãe. Né? Que é aquele noivo que não sai, que é o filhinho, o eterno filhinho da mamãe, né? Então a gente tem muito, gente. Então, quando a gente. É aí que a gente entra, né? Fazendo o trilho do conflito para chegar no porquê que essa pessoa tá nesse padrão. Então, hoje, como foi uma pessoa que eu convivi muito tempo, eu olho para essa pessoa, para essa menina, que hoje é uma mãe, e eu penso assim, eu falo, e ela falava assim pra mim, eu nunca vou casar, eu nunca vou achar ninguém que goste de mim, porque eu sou burra. Ela se achava burra. Eu falo, criatura, tu é burra de onde? Olha o tanto de coisa que tu sabe fazer. Então, assim, aí eu comecei, sabe? Nessa época eu já tinha um olhar terapêutico da fisioterapia. E a gente começa a trabalhar. Então, aí imagina. Aí hoje ela cria as filhas dela de uma maneira diferente. Mas imagina o tanto de sobrecarga. E aí, hoje mesmo eu estava vendo uma pessoa falar, ontem eu tive que parar o atendimento, hoje em dia eu faço isso, eu parei o atendimento da fisioterapia de uma criança. Olha, gente, que interessante. A gente sempre vai voando, né, Cris? Você que está chegando na live hoje pela primeira vez é assim, a gente sempre vai dando exemplos para vocês entenderem, gente, como que as dinâmicas são criadas. Uma criança que teve desnutrição fetal, porque a mãe teve um quadro de trombofilia. Trombofilia é uma questão sanguínea, tá? Não vou entrar em detalhes, mas é uma questão sanguínea. E a criança teve essa desnutrição Desnutrição. fetal e ele tá com baixo peso, atraso no desenvolvimento motor. E aí, a primeira coisa que eu olhei para a mãe quando ela chegou, a cara suja de melasma. Aí não tem como a terapeuta MPC não entrar na. Aí eu vou atendendo a criança e conversando com a mãe ali, né? E aí, mãe, como é que foi essa gravidez? E aí, mãe, como é que tava o casamento? E aí, mãe, como. Até esse dia ela tava com o filho mais velho. E de repente a mãe falou assim, levantou, o olho encheu de lágrimas. Ela pegou o menino mais velho e falou assim: fica lá na recepção. O menino foi. Aí ela falou assim, aí ela começou a falar. Aí ela desabou em choro.
explicando a história do filho, que foi uma gravidez que não foi planejada, e que aí ela sofreu na infância um abandono. E aí ela falou para mim assim, quando eu engravidei, que meu marido não aceitou a gravidez, o meu filho mais velho foi meu suporte. Olha que maravilha. O Nossa, menino só tem 6 anos. virou o homem da casa, o E homem da aí eu vida tive dela. E aí eu falei pra ela, e falei assim, a partir de hoje você deixa o seu bebê em casa e quem vem para atendimento é você. E naquele momento eu fiz um trabalho com ela, uma ressignificação pequena, porque eu não podia deixar ela sair de lá da forma como ela estava. E aí você entende, gente, como que a dinâmica é feita, como que seu corpo, quem está sofrendo? O bebê está sofrendo. E aí quando eu olhei para o menino, quando ele entrou, quando o mais velho chegou, foi a primeira vez que eu tinha visto ele, eu já vi logo uma escoliose imensa de cara. Aí eu falei, aí tem coisa. Carregando o peso de todo mundo nas costas, coitado. Só que ele é criança, ele não sente dor ainda. E aí aí se eu for falar aqui vai ser muito. Mas assim, É, é só para vocês entenderem como que a dinâmica começa. E aí por isso que lá fala pais deprimidos, pais narcisistas. Os pais já têm algum transtorno de personalidade e passa para crianças e o ciclo vai virando. E aí a roda vai girando. Onde é que a gente para a roda? No momento que essa pessoa reconhece que ela tem um problema. Alguém vai ter que parar e fazer isso. Porque quando eu me curo, eu curo quem veio atrás de mim e eu curo quem vem depois. Não é assim, Cris? exatamente. Então, Exatamente. alguém vai ser a chave para curar esse sistema e para sanar esses ciclos memorizados celulares, que vão se repetindo de formas diferentes para cada um. A memória, gente, está na célula, né? As Aí a memórias das memória, dores, ela das emoções, dos das dores. sentimentos. Então, isso é genético. Não é genético, isso é memorizado. Lógico que a gente tem o gene que vai expressar determinada questão, mas se esse gene vai ser ativado ou não, depende daquilo que a gente vivencia, depende de como a gente entende o nosso mundo, o nosso ambiente que a gente convive. Então, como a Cris falou, os clientes que chegam para a gente, eles tomaram consciência de que algo precisa ser feito. E quem não Exatamente. veio? Precisa ter acesso a uma live como essa. Quem não veio, então se vocês puderem compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, então quem está assistindo depois, compartilha também essa live, porque assim, hoje a gente tem acesso a essas informações. A gente tem aí um mundo de informação. A gente tem várias páginas maravilhosas que tem aí de conteúdos muito bons pra gente. E profissionais que estão estudando, revirando, virando página, revirando livro, para poder trazer para vocês o melhor conteúdo. Né? As Né? melhores soluções para enfrentar E os as, desafios. Isso, então são muitas as ferramentas. Qual é a melhor técnica? Não sei. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então a gente vai aprendendo ferramenta, né, Cris? Aí cada uma vai se armando, trazendo seu arsenal. É igual um médico, ele é um cirurgião. Você já viu a banca de um cirurgião? Quantos instrumentos ele tem ali? Milhares de instrumentos, tem um monte. Aí ele tem uma pessoa que é o instrumentador cirúrgico que vai dando, ele vai pedindo e a pessoa vai ali pegando e passando para ele. Nós temos ali e a gente, de acordo com o atendimento, a gente vai usando a ferramenta X ou Y para poder chegar e mobilizar o trauma, porque a grande questão, gente, é a causa. A grande questão está na raiz do problema. Então, se você for pensar em uma planta, naquela série, né, Uma Nova Mulher, quem já assistiu aí, quem não assistiu, eu recomendo. É muito bonito quando ele leva a moça para o pomar de... Como é o nome da azeitona? Das Oliveira. oliveiras. Das Oliveira. oliveiras dele. Ele leva a moça para o pomar das oliveiras dele e tem uma oliveira que está doente. E lá ele vai e pede, ele vai e põe as mãos na planta e o homem que é cuidador de anos fala para ele assim, essa planta vai morrer. Ele fala, não vai. O problema está na raiz.
Porque há muita planta morre porque a doença está na raiz. A gente só olha para. Aí a gente quer tratar as folhas, poda, não sei o quê, mas a doença está na raiz. Então a gente precisa encontrar a causa. E esse é o nosso grande objetivo enquanto terapeutas. O MTC, né, que é o método Procure Cicatrizes, nos dá um aparato mais rápido para a gente chegar nessa raiz. Agora, como a gente vai tratar isso, as outras ferramentas que a gente tem vão nos auxiliando dentro desse processo. Para uma pessoa pode ser uma sessão única, para outra pessoa podem precisar de mais, a depender do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Não é isso, Cris? Que a Cris também é psicanalista, além de terapeuta MTC. Exatamente, isso mesmo. Agora, como superar tudo isso? Como superar essa dependência emocional? A primeira coisa, vocês que estão aqui já estão fazendo. Assistindo a uma live e reconhecer esses sinais que nós trouxemos aqui. Todos esses sinais que nós falamos aqui, que pode ser que você tenha alguns, 1, 2, ou todos, ou 3, vai depender de pessoa para pessoa e da percepção daquilo que ela esteja vivendo no momento, né? Que é o medo da solidão, medo de dizer não ao outro, sendo sempre boazinha, tendo este vazio emocional, medo de tomar, dificuldade de tomar decisões, fazer escolhas, sentimento de insatisfação, e são tantos outros sinais que nós abordamos aqui hoje. Então, é reconhecer que você é um dependente emocional. Que você, no relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, no relacionamento do trabalho, igual a Micheline citou, e eu citei aqui vários exemplos também, e a Micheline também. Então, é ser sincero consigo mesmo e falar, eu sou. Como eu vou me livrar disso? Porque eu era também. E aí, até eu acordar para isso, foi um dificultador, porque eu num relacionamento afetivo na qual eu não fazia nada sem o meu parceiro. Nada, gente. Pensa bem. E eu achei assim que eu era a melhor mulher do mundo porque eu fazia tudo só com ele. Eu não fazia nada sem ele. Nem me dava conta. Nossa, eu sou uma esposa maravilhosa. Você acha que eu saio sem meu marido? Você acha que eu saio com amigas para, seja, tomar uma cerveja, ir a um cinema, ir a um shopping? Não, ele tinha que estar junto. E se ele não estivesse junto, eu me sentia um vazio. Algo faltava em mim. Então, esse é o primeiro passo. E uma outra questão, sentir-se bem sozinha. Porque se eu não estava com ele, eu estava me sentindo mal comigo sozinha. E a Micheline falou sobre isso aqui. É o sentir-se bem sozinha. Ter prazer comigo mesma. Como fazer isso? Eu, a partir do momento que eu ampliei o meu círculo de amizades, porque você também se fecha no seu mundo e não dá oportunidade, porque eu não posso ter amiga solteira, eu não posso ter outras amigas. E a maioria das amigas, que é engraçado isso, como é que é a lei da afinidade, né? Todas agem como você. Se saem, saem as mulheres e os maridos. Se os maridos não vão, elas ficam em casa, então ninguém sai. Essa é uma coisa muito séria. É assim que funciona. Você atrai, é por afinidade, é questão energética. Então, ter consciência dos pensamentos que você tem também. E lembrando que nós temos 70 mil pensamentos por dia. Se eu tenho os mesmos de hoje, os mesmos de amanhã, depois de amanhã, então é um ciclo vicioso. O dependente emocional, ele tem um ciclo vicioso de pensamentos negativos o tempo todo. Porque a insegurança, o medo, o vazio, a rejeição, o abandono, o medo de tomar decisões e por aí vai. Né? Então tem que ter essas questões todas. A Micheline vai poder completar sobre isso muito bem, com muita propriedade. Conversar com o seu parceiro. Então, isso também é uma questão muito importante. E eu estava falando isso com uma cliente essa semana, que é muito importante. Oi, Eneida, boa noite, minha linda. Boa noite, Eneida. É uma coisa muito importante. Quando você tomar a decisão da tua vida e começar a modificar, e tomar consciência de que você é um sujeito único, individualizado, que você não precisa divorciar de você para estar numa relação, e você pode ter a tua própria vida. E quando você começa a tomar essa atitude, essa postura e fazer as escolhas da tua vida e ter o teu individual, prepare-se para algumas questões que vão acontecer com você. Eu falei isso enquanto terapeuta. Porque você pode ser taxada como arrogante, como egoísta, porque nós somos educados para servir ao outro. Nós não fomos educados para ter a nossa própria vida, a nossa autonomia, a nossa individualidade.
Então, quando você começa a ter algumas atitudes que vão contra algo que você já está enraizado e fazendo há muito tempo, é um complicador. Não é isso, Micheline? Até a próxima, Eneida, Sim. minha linda. Aí a Micheline pode Então, completar com algumas questões. isso. Você ia convidar alguém para vir, porque a gente já passou 1 hora de live. Pois é, a pessoa não, eu não vi ela aqui ainda, parece que ela não entrou. Ah, E aí, pronto. se não veio, eu vou deixar para uma próxima live que vier, e aí a pessoa vem e dá o depoimento dela, que ela ia falar sobre como ela Uhum. superou a dependência emocional. Então, gente, essa é a grande chave, né? O reconhecimento, a aceitação e buscar ajuda quando não for possível fazer sozinha. E também estar disposto a arcar com as consequências dessa mudança de perfil. Por quê? Você não passou a ser dependente emocional nesse relacionamento de casal que você tá. Você vem disso desde a sua infância, provavelmente, em outros relacionamentos de amizade. Então, arcar com as consequências dessa mudança é você entender que eu vou mudar a minha postura diante da vida para benefício de mim mesma. Eu vou me priorizar a partir de hoje. Lógico, dentro daquelas mudanças de ambiente também que eu preciso fazer. Ah, Micheline, mas eu não posso. Meus filhos são minha prioridade. Não, gente. Os filhos, eles são parte da nossa vida. Mas tem coisas que a gente precisa também aprender a fazer sem os nossos filhos. Isso é dar autonomia a eles e dar autonomia a você também, porque se o seu filho vê que você pode fazer aquilo, ele também ganha segurança ali dentro, desde que você saiba lidar com, fazer de uma maneira segura para o filho. Se você sabe trabalhar o pertencimento dessa criança. Então, é você entender que você é a sua prioridade. Eu ouvi nesses os textos que eu estava lendo, né? E aí eu vi um vídeo de uma educadora parental falando sobre essa questão, né? Que as mães acham que porque teve o filho, que agora elas só são mães. Elas não são mais mulheres, não são mais amigas, não são mais profissionais, não são mais esposas, não são mais um monte de coisa. Ah, eu não preciso me arrumar, não preciso fazer isso. E aí ela fala assim, gente, tô com a irritação na garganta que aqui esfriou bem hoje, essa semana. Ela fala assim, gente, antes eu ia ensinar minhas filhas a lavar a mão no shopping, e eu ensinava elas a lavarem a mão, ia lá, pegava o papel e dava com a mão molhada. A partir do momento que eu entendi que eu precisava secar minha mão primeiro, elas se beneficiaram de receber um papel enxuto. Ou seja, quando você vira sua prioridade, seus filhos ganham, porque ganham uma mãe completa, saudável, feliz. Emocionalmente e mentalmente, né? Entenderam, gente? Então é sobre isso. São essas questões que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu e a Cris, a gente vai encerrar essa temporada de live, porque agora, final de ano, a gente está com vários projetos aí. Alguns para finalizar, para dar abertura para os próximos que vierem, né? Então, tô tomando, Dai, obrigada. Então, assim, agradecer muito a todos que estiveram desde a primeira live, que nos acompanham, que participaram dos nossos projetos, todos que vieram hoje também, muito obrigada pela presença de vocês. Quem for assistir depois, muito obrigada. Continue compartilhando nossas lives. Algumas estão salvas no meu perfil, outras estão salvas no perfil da Cris, né? E aí, ano que vem a gente traz projetos novos aí para vocês. E um bom final de ano para todos, tá? Nós vamos estar lá nas nossas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo direct. E um grande beijo, uma boa noite a todos. Um grande beijo, boa noite a todos. Você vai bater a foto, Micheline? Vou. E agradecer a Cris também, né, pela parceria. Foi de grande crescimento para mim também, essa parceria com a Cris nesse ano, porque estudar para essas lives traz para a gente
uma gama de conhecimento e também de insights de várias outras coisas. Nós fizemos outros projetos também, né? Tivemos uma imersão que a gente fez junta também. Então, assim, tudo vem para contribuir e nós estamos aqui para isso, para crescer e contribuir. Agora eu vou fazer a live, a foto da live. Calma aí que não foi, peraí. Aí, foi. Gratidão a todos, gente. Muito obrigada mesmo. Agora nós vamos dar esse pequeno recesso aí, porque é um final de ano, corre, corre danado, né, para todo mundo, né, esse aconchego, acho que é um período que eu gosto muito, que eu amo, essa preparação toda. Eu acho que não é nem o dia 25, eu acho que essa preparação até chegar lá é muito importante, esse espírito natalino, um bom Natal, boas festas, um bom ano novo, repleto de realizações, de curas, de amor, de afetos, de laços, né? De muita felicidade para vocês e que o ano seja repleto de conquistas, né? Principalmente curas, curas para todas vocês, para todas nós, né? E que sejam estreitados muitos laços, muitos vínculos, muito perdão e muita gratidão. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Micheline, por tudo, por todo o aprendizado, e que o ano novo a gente possa seguir em frente com outros projetos, juntas ou não, mas sempre contribuindo com o aprendizado. Gratidão eterna mesmo, e gratidão a todos que estão aqui nos acompanhando. E que assim seja. Márcia, também muito obrigada, grande beijo, viu? Para você, espero que seu marido esteja bem. Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau para todos vocês.